Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo, você está no canal VDP NBA, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje vou sim fazer uma projeção para esse único jogo que acontece hoje. Sinceramente não tinha intenção de produzir vídeo hoje devido à rodada ser bem curtinha, mas a rodada de ontem foi no mínimo quanto tanto interessante. Não poderia passar em branco, vou sim falar sobre a rodada de ontem com potencial mais EV. Muitos dos jogos que eu projetei e que eu disse que teria valor, sim, tiveram valor, então vou compartilhar com vocês quais foram essas entradas que tiveram valor, compartilhar quem foram os destaques de cada jogo e quem foi o destaque principal da rodada. Antes disso, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no canal. Sua forma de fazer isso é bem simples, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, sei que não custa nada, estará me ajudando muito e de quebra você não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Rodada de ontem então, com início às 15 horas, já batendo esse lei Chicago Bulls A2, mesmo o Philadelphia jogando fora de casa, teve o retorno do Joel Embiid, que anotou um double-double, sendo 31 pontos, 12 rebotes e 4 assistências na vitória por 108-100 em cima do Chicago Bulls, esse jogo que aconteceu em Chicago. Tyrese Maxey ficou com um triple-double, 25 pontos, 11 rebotes e 14 assistências, e Kelly Oubre Jr. também anotou seu double-double, sendo 12 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Para o time do Chicago Bulls, a boa notícia, acho que a principal boa notícia foi o retorno de Lonzo Ball, que com 20 minutos em quadra anotou 3 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Já o cestinha foi Zach LaVine com 30 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e Josh Giddey, que flertou com o double-double, sendo 9 pontos, 7 rebotes e 11 assistências. Às 17h30, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks, boa vitória do visitante Milwaukee Bucks por 118-113, destacando o bom coletivo desse time do Milwaukee Bucks, que agora com a volta do Chris Middleton, que anotou 11 pontos, 2 rebotes e 6 assistências no jogo de ontem, muito para suplementar esse time individual do Milwaukee Bucks, com Giannis Antetokounmpo jogando para a média de mais de 30 pontos por jogo. No jogo de ontem ele anotou 34 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. Damian Lillard ficou com 16 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Até então, o individual do Milwaukee Bucks não tinha sido suficiente para fechar os jogos, principalmente no momento mais clutch. Com a volta do Chris Middleton, acho que a coletividade desse time do Bucks há de se destacar. Para o time do Brooklyn Nets, Dennis Schroeder foi o cestinha, anotando um double-double, 34 pontos, 3 rebotes e 11 assistências, e Nick Claxton ficou com 21 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Às 19 horas, Indiana Pacers contra Charlotte Hornets, boa vitória do Charlotte Hornets mesmo jogando em Indianápolis por 113-109. Eu particularmente acho que o Indiana Pacers era sim o favorito para esse confronto, ainda mais com a ausência do LaMelo Ball para o time do Charlotte Hornets, mas acabou não se confirmando. Tyrese Haliburton tem sido uma decepção, pelo menos na minha opinião, não sei se na opinião da maioria dos telespectadores de NBA, mas ele ficou 37 minutos em quadra ontem, anotou apenas 9 pontos, 2 rebotes e 8 assistências, então bem abaixo daquele Tyrese Haliburton do ano passado, que a gente estava acostumado, talvez mal acostumado. O destaque para o Indiana Pacers foi TJ McConnell, que anotou 30 pontos, 1 rebote e 6 assistências. Na ausência de LaMelo Ball, novamente ele, Brandon Miller, foi o destaque com 26 pontos, 6 rebotes e 5 assistências na boa vitória do Charlotte Hornets contra o Indiana Pacers, batendo então essa odd a favor do Hornets a 6.2 ou contra o Pacers a 1.2. Às 20 horas, Atlanta Hawks contra Denver Nuggets, um passeio do Denver Nuggets por 141-111, levando a vitória mesmo esse jogo acontecendo em Atlanta. Novamente, Nikola Jokic foi o destaque para o time do Denver Nuggets, na minha opinião o destaque da rodada, já que ele foi o cestinha, anotando 48 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. Jamal Murray e Aaron Gordon foram as principais ausências para o time do Denver Nuggets, que não foi o suficiente para parar esse bom time e parar o bom ataque de Nikola Jokic, então levando o time do Nuggets à vitória, batendo então essa odd lei Atlanta Hawks a 1.66. DeAndre Hunter foi o destaque para o time da casa com 20 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, e Trae Young terminou o jogo com double-double, 15 pontos, 4 rebotes e 10 assistências. Então agora o próximo jogo, a Miami Heat contra Cleveland Cavaliers, excelente vitória do time da Flórida jogando em casa, jogando em Miami por 122-113. Tyler Hero foi o destaque com 34 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e Bam Adebayo terminou o jogo com um double-double, sendo 16 pontos, 13 rebotes e 6 assistências, batendo essa odd lei Cleveland Cavaliers 1.68, então
o time do Miami Heat conseguindo vencer talvez o que seja o melhor time da competição até esse momento. Já para o time do Cleveland Cavaliers, Darius Garland ficou com 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, e Donovan Mitchell ficou com apenas 12 pontos, 1 rebote e 5 assistências na boa vitória do Miami Heat. Às 20h30, Orlando Magic contra Phoenix Suns, vitória do Orlando Magic por 115 contra 110, na minha opinião surpreendente, já que Franz Wagner e Paulo Banchero estavam fora, com a ausência do Paulo Banchero, que já vem do começo da temporada. Franz Wagner tinha vindo assumindo o protagonismo, mas com a ausência dele ontem eu achava que era bem provável a vitória do Orlando Magic. Mas aconteceu, Jalen Suggs jogou para 26 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Goga Bitadze terminou com um double-double, sendo 21 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. Para o time do Phoenix Suns, com a ausência de Kevin Durant e Joseph Nurkic, Devin Booker foi o destaque com 25 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Às 21h, San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans, vitória dos Spurs por 121 contra 116, com Victor Wembanyama sendo destaque, anotando double-double, anotando 25 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Charles Bassey ficou com 16 pontos, 12 rebotes e nenhuma assistência. E Chris Paul ficou com 6 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. Trey Murphy foi o destaque para o time do New Orleans Pelicans, com 25 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. DeJounte Murray anotou um double-double, sendo 18 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Yves Missi ficou com 18 pontos, 14 rebotes. Zion Williamson e José Alvarado foram os principais desfalques para o time do New Orleans Pelicans. O Washington Wizards contra Memphis Grizzlies, boa vitória do time visitante por 140 contra 112, mesmo na ausência de Ja Morant. Jerry Jackson Jr. fez 21 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, e Scottie Pippen fez 14 pontos, 3 rebotes e 12 assistências. Marvin Bagley foi o destaque para o time da casa, com 20 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Jonas Valanciunas ficou com 20 pontos, 14 rebotes e 2 assistências, e a principal ausência para o time do Washington Wizards foi Kyle Kuzma. Às 22h30, um jogaço entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Boa vitória do Golden State Warriors, botando aí um lei Minnesota Timberwolves a 2.06, tendo muito valor. Lembrando que esse foi o momento do fechamento do vídeo. Quando eu fui fazer essa entrada, o mercado já havia se regulado, já havia se ajustado, então acabou não tendo valor para ficar contra o Minnesota Timberwolves, mas caso você tenha pego essa entrada no momento da gravação do vídeo, aí logo que saiu o vídeo, foi uma boa entrada também. Vitória por 114 contra 106, com Steph Curry anotando 30 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Ele que jogou 35 minutos em quadra, ficou com 5 dos 11 arremessos de 3 pontos, contabilizando 45% dos arremessos, e 8 de 18 nos arremessos de quadra, contabilizando 44% de aproveitamento. Anthony Edwards foi o destaque para o time visitante, 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, e Julius Randle ficou com 14 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, então uma excelente vitória do Golden State Warriors. Às 23h, Los Angeles Clippers contra Rooster Rockets, sem James Harden e sem Terrence Mann, não foi o suficiente para parar o Rooster Rockets. Vitória então do visitante por 117 contra 106. Bones Highland foi destaque para o time do Clippers, com 22 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Ivica Zubac ficou com 21 pontos, 12 rebotes e 1 assistência. Para o time do Texas, Jalen Green ficou com 31 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Jabari Smith ficou com um double-double, 13 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. E Alperen Sengun também terminou o jogo com double-double, sendo 11 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Sacramento Kings contra Utah Jazz, um passeio desse excelente time coletivo do Sacramento Kings, com muitos bons jogadores, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Kevin Huerter foi o principal deles no jogo de ontem, 28 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e o double-double de Domantas Sabonis, 19 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Sem Lauri Markkanen e sem Jordan Clarkson, ficou muito difícil mesmo para o Utah Jazz, que teve Keyonte George como destaque, 25 pontos, 5 rebotes e 6 assistências para o Keyonte George. Às 23h30, Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers para finalizar a rodada. A vitória do Lakers por 107 contra 98, com Anthony Davis anotando 30 pontos, 11 rebotes e 1 assistência. De D'Angelo Russell, 28 pontos, 5 rebotes e 14 assistências, com ausências de Austin Rivers e LeBron James. Sheldon Sharpe foi destaque para o time do Blazers, com 19 pontos, 7 rebotes e 3 assistências.
Sheldon Sharp foi destaque para o time do Blazers com 19 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. DeAndre Ayton ficou com 14 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. E Jeremy Grant ficou com 32 minutos em quadra, anotando apenas 3 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Então, para finalizar a rodada de ontem, passando para a rodada de hoje, com apenas um jogo, Toronto Raptors contra New York Knicks, com provável ausência de Karl Anthony Towns, mas ainda assim acho que o New York Knicks é sim o favorito. Caso o Karl Anthony Towns não jogue, pode ser que tenha valor para ficar contra o New York Knicks a 1.45, eu acho bem improvável, então acabarei ficando de fora desse jogo. Do mais é isso, quero desejar a todos uma excelente semana, muito obrigado por ter chegado até esse momento do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, até o próximo vídeo, valeu!